Salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, falei que eu voltaria por aqui. Mais um vídeo, segundo vídeo aqui do dia no canal Brownie Fogo. A gente vai ter mais ou menos uns 3 vídeos aí, 3 conteúdos até o fim do dia. Eu sou Daniel Brownie, sou jornalista, certo? Formado aí, cara, pós-graduado, falo minhas besteiras aqui também, sou botafoguense, já deu pra perceber, né, cara? Então se você não me conhece, passou a conhecer, está com quase 85.200 inscritos. Faltam poucos, faltam mais ou menos 50. Então, de toda a rapaziada que vai ver esse vídeo, da gente falando aqui sobre 2 personagens. A gente vai falar aqui do Lelê, jogador da equipe do Volta Redonda. Não só dele, mas do atleta que hoje está no Botafogo e que foi contratado para isso, beleza? E que pode ser uma solução caseira para o Botafogo em um determinado momento. Eu vou falar um pouco sobre esse jogador. E também a gente vai falar aqui um pouco sobre o Juninho, meio-campista do Sub-20 do Botafogo, na verdade agora do Sub-23 do Botafogo, que voltou da Bélgica e que deve jogar, na verdade vai jogar no Londrina do Paraná, beleza? Se inscreve aqui no canal, muita gente que me assiste aqui todos os dias não é inscrita, 30% do público inclusive, não é inscrito aqui no canal. Então se você me assiste todos os dias, né, vambora, vamos pra cima. Cara, essa camisa é muito irada, cara, tô usando pela primeira vez, ela é muito bonitona, né? Que isso, patrocínio da Hyundai, enfim, vamos lá. Cara, é o seguinte, deixa eu começar aqui falando um pouquinho sobre o Juninho, antes da gente falar aqui sobre o Lelê, tá bom? Juninho tá sendo emprestado pelo Botafogo ao Londrina, beleza? Esse movimento já tá acontecendo desde a semana passada, saiu agora no Globo Esporte, foi divulgado, o Juninho inclusive já viajou para Londrina, já viajou para o Paraná para realizar exames, assinar o contrato e acertar esse novo momento, né, esse novo ciclo que ele vai viver com a camisa do Tubarão, beleza? O Juninho, que é um atleta de 20 anos, um jogador que se destacou bem no Sub-20 do Botafogo, também fez um bom Campeonato Brasileiro de aspirantes pelo Botafogo no Sub-23, né, no Botafogo B no ano passado. Aí ele foi emprestado por um Molenbeek da Bélgica, não teve tantas oportunidades, retornou para o Botafogo para jogar o Campeonato Carioca pelo Botafogo B, mas aí com toda essa situação do Botafogo B não ter calendário, teve a questão da pré-temporada, o Botafogo se enrolou, aí o Botafogo tá jogando o Campeonato Carioca alternando time titular, time reserva, certo? E o time B acabou ficando realmente sem calendário. E alguns jogadores estão buscando seus destinos e o Juninho, através de uma negociação, através de um intermediário, né, um agente do futebol, conseguiu fazer esse movimento do Botafogo para o Londrina. Ele vai ser emprestado durante um período, caso dê certo, caso se encontre, né, na equipe do Londrina, jogando Série B, e eu acho que ele tem totais condições de performar numa segunda divisão. O Juninho, ele segue no Londrina até o fim do ano. Caso contrário, ele volta para o Botafogo B, que deve arrumar, né, algum tipo de calendário não oficial, já que não tem Brasileirão de aspirantes esse ano, certo? É importante ressaltar, o Botafogo jogaria o Botafogo B, né? Jogaria o Campeonato Carioca, não pôde jogar, jogou uma partida, né? Teríamos o Brasileirão de aspirantes, a CBF acabou com o Brasileirão Sub-23. Portanto, o Botafogo deve arrumar viagens, torneios não oficiais, né? E aí é isso que vai acontecer. Se o Juninho, se eles quiserem manter o Juninho no Londrina, ele fica lá até o fim do ano. Caso contrário, ele pode voltar para o Botafogo no meio da temporada. Só que o Luiz Castro não conta com ele a princípio na equipe principal. Acho o Juninho um jogador muito classudo, né, cara? Um jogador com muita... Assim, é bonito ver o Juninho jogando, né? Mesmo que num futebol de uma... Assim, a gente tá falando de uma prateleira menor, que a gente tá falando de um Sub-23. Era bonito você ver o Juninho jogando, ele dá uma fatiada bonita, ele dá passes que quebram linha, dá aquela virada de pé que quebra a linha adversária, a zaga adversária. É um jogador com uma batida interessantíssima na bola, uma bola parada incrível, mas é um jogador com pouca intensidade, é um jogador de baixa intensidade, certo? É aquela velha máxima daquele jogador que tem intensidade, não tem, mas tem qualidade. Então o Juninho vai tentar se encontrar num futebol ali em que talvez a técnica dele sobressaia, que é a Série B, apesar de ser um campeonato bem pegado. E eu acho muito interessante esse movimento, porque, cara, a gente tá falando de um Botafogo B, né, que apesar de não ter calendário, é um Botafogo que tem ativos. E esses ativos precisam ser valorizados, de alguma maneira. Então, se você tem aquele cara que ele seria útil num Botafogo B, mas está sem calendário, e ele não tem espaço, por exemplo, no time do Luiz Castro principal, o mais importante é você dar rodagem a ele. É você colocá-lo por empréstimo num Londrina, você colocá-lo por empréstimo, dependendo do jogador, num clube de Série B, Série C, um clube pequeno do Rio. E aí esse jogador ganha visibilidade. Se ele for bem, ele pode voltar e agregar em algum momento, seja no Botafogo B ou no Botafogo principal. Caso ou na hipótese, né, que é até mais interessante ainda,
já que o Botafogo está contratando peças específicas para o time profissional, é a venda. Isso pode acontecer em algum determinado momento. Um atleta do Botafogo B não rende, não performa no clube, vai para um time, sei lá, cara, vai para um time do Centro-Oeste, joga pra cacete e é vendido para fora. Aí o Botafogo ganha rentabilidade com isso. Há alguns anos, né, antes da SAF, o Juninho provavelmente romperia contrato sem custos com o Botafogo, porque o Botafogo ia querer cortar gasto com salário, não ia ter como bancar tudo mais, ele ia para outro lugar. E caso ele se destacasse, o Botafogo não ia ter nenhum tipo de ganho, né, nesse tipo de movimento, certo? Enfim, é isso que a gente pode falar por aqui. E agora a gente fala de outro assunto que eu quero falar aqui sobre o Lelê. Beleza, rapaziada? Vamos falar aqui sobre o Lelê, jogador da equipe do Volta Redonda. Eu já venho falando aqui desde o ano passado sobre ele, apesar de ele não ter ido tão bem no Carioca do ano passado no Volta Redonda. Ele fez uma baita Copa Rio e uma B1 interessantíssima do Campeonato Carioca também. Ajudou o Volta Redonda a bater e subir, né, voltar, né, para a primeira divisão. E agora é o artilheiro do Campeonato Carioca com 7 gols em 7 partidas até o momento. Ele tem 3 gols a mais do que os segundos colocados ali. Você tem ali o Pedro do Flamengo, que tem 4 gols. Se eu não me engano, o Gabriel Peck do Vasco e o Luiz Felipe, que é do Bangu. O Botafogo que enfrenta o Bangu no sábado, tem que abrir o olho com o Luiz Felipe. Mas falando do Lelê, parece que encaminhou o negócio dele com o Vasco da Gama. Ele fez gol no Vasco, no Fluminense, no Botafogo. Ele já estava fazendo gol a rodo há muito tempo, desde os tempos de Itaboraí Profute, né, na terceira divisão do campeonato estadual. E aí o que acontece? Ele vai ser adquirido pelo Vasco. É um atleta que ele está por empréstimo, ele pertence ao Itaboraí Profute, está emprestado ao Volta Redonda, e aí a negociação que o Vasco vai fazer, aí pouco importa para nós aqui, né? Vai ter que pagar uma transferência, obviamente, para o Itaboraí Profute, tem a questão da taxa de vitrine para o Volta Redonda, enfim, é o que vai acontecer. O Lelê, que tem contrato com o Volta Redonda de empréstimo até o dia 10 de abril, né? 10 ou 20 de abril de 2023, tá certo, pessoal? E agora o negócio é o seguinte, né? E o Botafogo, Brau? O que tem a ver o Botafogo com isso? O Botafogo estudou a contratação desse atleta. Inclusive, este nome, né, o nome do Lelê, ele já está na mesa do Botafogo desde 2021, desde 2022. Quando o Botafogo estava ali formando o time, o Botafogo B e tudo mais, ele não tinha idade mais para um sub-23, então não fazia sentido, mas o nome já está ali no radar do Botafogo há muito tempo, antes mesmo dele estourar nesse Campeonato Carioca. Só que nesse primeiro momento o Botafogo preferiu não avançar em conversas, em proposta, em oferta, para ter o Lelê, porque entende que pode ter uma solução caseira. Aí vai se criar toda uma expectativa. Porra, esse cara deve ser pique, então, tudo mais. Então, cara, na verdade, é uma aposta caseira, assim como o Vasco também vai apostar no Lelê, que foi muito bem no Campeonato Carioca. Trata-se do Janderson. O Botafogo não tá querendo contratar um outro centroavante, vamos colocar assim, dessa mesma prateleira, por entender que o Janderson é um atleta que pode ser, digamos assim, um desses substitutos, um desses reservas para o Tiquinho Soares. O Janderson é um atleta do Botafogo B, que foi o artilheiro do último Campeonato Baiano, jogando pelo Bahia de Feira, fez muito gol por lá, veio para o Botafogo B, no ano passado fez gol em praticamente todas as partidas dos desafios que ele teve com a equipe do Lúcio Flávio, mas aí em novembro, dezembro, ele teve que realizar uma artroscopia, na verdade em dezembro, ele realizou uma artroscopia no joelho, perdeu a pré-temporada, infelizmente acabou ficando de fora desse último confronto do Botafogo B contra o Audax, né? Aí jogou o JP Bardales, né, como centroavante, e o Janderson não pôde jogar. Mas aí ele se recuperou, se regenerou, e agora já está treinando com o grupo principal em algumas ocasiões. O próprio Luiz Castro, no dia que ele anuncia que o Botafogo B não jogaria mais o Campeonato Carioca, ele justifica dizendo que alguns jogadores que estão se destacando nos treinos vão ter oportunidades e cita o Janderson, certo? O Janderson é um jogador que, olha, assim, conheço pouco, tá? Mas pelo que eu pude ver, no que eu pude assistir, no que eu pude acompanhar, até ao vivo, vendo algumas partidas, eu gostei muito do que eu vi, tá? Em termos de nível de centroavante, eu acho que é uma joia bruta que vai sendo lapidada e é um atleta que, sim, pode ser aquele cara para contribuir, para ser uma segunda opção, uma terceira opção, para ser um cara para jogar ao lado ali, inclusive do Tiquinho, enfim. É um atleta com uma envergadura, né, impressionante, com uma estatura impressionante, né, com um jogo aéreo importante, um jogador que sabe também jogar de frente, enfim. Mas, obviamente, uma coisa é o rendimento no Botafogo B, no Bahia de Feira, outra é no Botafogo, tem toda a questão da adaptação, o aspecto psicológico, o aspecto físico, tático, rotação, e aí a gente só vai ver
dando a oportunidade. O Botafogo, portanto, preferindo dar essa oportunidade ao Janderson, que também é um ativo desse futebol alternativo, do que propriamente entrar nessa disputa pelo Lelê, que deve reforçar o Vasco da Gama ainda em 2023. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Fui!